Paz do Senhor, pela misericórdia de Deus, passo a fazer essa gravação, este vídeo, intitulado A Causa que Impede o Crente Batizar-se nas Águas. Para nossa meditação, passo a ler São Marcos, capítulo 16, versículo 16, que diz assim: Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Todo cristão deve se batizar. Batismo nas águas é um mandamento, é uma doutrina. O próprio Jesus, para não deixar espaço para nenhum cristão ficar sem se batizar, ele foi o primeiro a batizar-se. Então, em cima dessa verdade, gravaremos este vídeo que servirá de ensinamento para muitos cristãos. Repito o tema: a causa que impede o crente se batizar nas águas. No Novo Testamento, a primeira pessoa a se batizar nas águas foi Jesus. Mateus 3, 13 a 17. Não vou ler os versículos porque são bastantes. E este vídeo, aparentemente, tudo indica que será muito longo. Passe a ouvir esse vídeo, meu irmão que está me ouvindo. Não saia da frente do seu celular, nem do seu aparelho, mas ouça todo o vídeo para poder você entender a mensagem e saber ensinar a outros. Depois, os batizados por João Batista. Atos 3, ou seja, 19:3. Depois, os que foram batizados pelos discípulos de Jesus. João 4:2. Jesus não batizou ninguém. Ao contrário, foi batizado por João. Agora, seus discípulos era quem batizavam. Em Mateus, ou seja, em Atos, encontramos 8 batismos nas águas. 8 batismos nas águas. Atos 2, 38 a 41. 8, 12 a 13. 8, 36 a 38. 9, 18. E 10, 4, 48. 16, 33. 18, 8. 19, 5. Depois o irmão que está ouvindo, lê na sua Bíblia. Nas cartas não encontramos nenhuma menção de batismo nas águas, nenhuma menção nas cartas. Não encontramos nenhuma menção de batismo nas águas, só no livro de Atos. Esse batismo que eu já falei, 8, só no livro de Atos. Aleluia. Não encontramos nenhuma vez os crentes primitivos sendo discipulados para serem batizados. Nas 8 vezes que o livro de Atos nos mostra o batismo nas águas, não vemos nenhuma vez os crentes sendo discipulados para poder descer às águas batismais. Não. Não tenho nada contra a igreja que discipula os crentes para o batismo nas águas. Não tenho nada. Sou favorável, tranquilamente. Apenas defendo as doutrinas das Escrituras Sagradas, porque para isso, meu Deus me chamou. Aleluia. Agora, não encontramos no Novo Testamento nenhum ensinamento
quanto a discipulados, ao crescer discipulado, para poder descer as águas batismais. Não tem esse ensinamento, esse mandamento, essa doutrina não tem. Repito o que eu já falei, embora que não sou contra a igreja que discipula seus discípulos, ou seja, seus servos, ou seja, seus membros, os crentes, para serem batizados nas águas. Não sou contra. Agora, não é doutrina. Existe crente com alguns anos de fé, não é dias, nem meses, que ainda não são batizados nas águas e são temerosos a se batizarem por terem aprendido que o membro possui maior compromisso com Deus que os não batizados. Infelizmente, existe esse ensinamento errado na igreja. Agora está diminuindo mais, está desaparecendo esse ensinamento, mas ainda faz parte, ainda está na igreja, está enraizado ainda. Que o crente batizado nas águas tem maior compromisso com a igreja do que o não batizado nas águas. Ainda existe esse ensinamento. Isso não é verdade. Não é verdade. Em qual parte das Escrituras se encontra esse ensinamento? Em parte alguma. Não existe. Em parte alguma do Novo Testamento. Não existe. Biblicamente, desde o momento que o homem aceita Jesus como seu Salvador, assume compromisso de santificação com Deus. João 5,14. Biblicamente, desde a hora que a pessoa faz confissão que aceita Jesus como seu Salvador, recebe a oração da igreja, dizendo que aceitou a Jesus como seu Salvador, ele, a partir desse momento, ele assume um compromisso com Deus e com a igreja. Biblicamente. Não é só depois de se batizar nas águas, não. Biblicamente, ele é um servo de Deus, tem compromisso. E faz parte da igreja. Tem compromisso de ser santo, obedecer a palavra, obediente, fiel. Desde o momento. Aleluia. Não é o batismo em água que faz a pessoa pertencer a Deus. Tem igreja por aí que não quero dizer qual é a igreja, questão de ética, que mais ou menos dá a transparecer que crê dessa maneira. É combatido nas águas, se converte ao Senhor. Eles exigem o batismo nas águas. Exige para poder dizer que é cristão. Biblicamente, a pessoa aceita por fé. O batismo nas águas é um símbolo da morte espiritual que ele recebeu quando aceitou Jesus. É a sua entrega voluntária por fé que faz o crente o homem ser servo de Deus, filho de Deus. É sua entrega voluntária por fé a Deus. Haja vista, nas 8 vezes que encontramos batismo nas águas, na igreja primitiva, não vemos os discípulos dizendo aos candidatos ao batismo que eles iriam assumir maior compromisso com Deus e com a igreja depois de batizado. Não encontramos. Observe, às vezes vou repetir os textos que provam e mostram os batismos nas águas. Se você encontra isso. Atos 2, 3 a 41. 8, 12 a 13.
8:36 a 38, 9:18, 10:4-48, 16:33, 18:8, 19:5. Eu não encontro. Examine na Bíblia. Porque isso existe. Por sinal, os irmãos primitivos se batizavam após sua conversão. Na igreja primitiva, quando a pessoa se convertia, a seguir era batizado nas águas. Ou no mesmo dia, ou no outro dia, ou com a semana, dependendo do tempo que ele dispunha para isso, e o pastor da igreja tinha tempo para isso. Era o dever e o ensinamento da igreja era esse. Se batizava, ou seja, se entregava para Jesus, em seguida, descia as águas batismais. Logo depois da sua conversão. Veja Atos 2, 37 a 41. Atos 8, 12. 8, 36 a 38. É logo em seguida. A doutrina bíblica é o seguinte: crer e em seguida se batizar. Crer e se batizar. Deus deixou o modelo de sua igreja para nós, os pastores, dirigi-la. O modelo Deus deixou, o modelo da igreja andar, na doutrina, o modelo, que é os ensinamentos, a doutrina, Deus deixou nas páginas da sua palavra, nas páginas da Bíblia. O modelo da igreja, como ela deve seguir, o que ela deve fazer, está tudo na Bíblia. Fora da Bíblia não é de Deus, é do homem. A igreja não tem compromisso com nada ensinado por um homem. A igreja tem compromisso com o que Deus deixou escrito na sua palavra. Aleluia. O modelo é a sua palavra. Fora disso vem prejuízo. Fora da palavra, trabalhou fora da palavra, vem prejuízo. O pastor dirigiu a igreja fora da palavra, vem prejuízo para a igreja. Vem prejuízo para o pastor, vem prejuízo para o membro. Deus não aprova nada fora da sua palavra. Ele tolera, mas não aceita. O compromisso do crente com Deus e com sua igreja é desde a hora que se converte. O compromisso que o homem assume com Deus e com a igreja é desde a hora que se converte ao cristianismo. É desde a hora que aceita Jesus como seu Salvador, por fé. Não é quando se batiza. É quando aceita e entrega sua vida a Jesus. Por conta desse ensinamento errado, existem muitos crentes com alguns anos de fé e ainda não são batizados. Por conta desse ensinamento errado. Ensinamento que diz que o cristão, depois de batizado, assume maior compromisso com a igreja do que o não batizado. Isso tem amedrontado muitos cristãos e impedido deles se batizarem. É por isso que tem muitos crentes antigos que não querem se batizar, temem a ser batizado. Existe. Eu conheço. É necessário ensinarmos a palavra de Deus como ela é. Jeremias 23, 28. Vamos ler. Jeremias 23, 28. É necessário, pastor, ensinar a palavra de Deus como a palavra é. E não fazer arrudeio, pensando que vai melhorar para os crentes. Vai piorar. Jeremias 23, 28. O profeta que teve o sonho, que conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade.
com verdade. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, não estou bem certo qual é a carta, mas vou procurar aqui, ligeirinho, eu creio que nós vamos encontrar, diz o seguinte: primeira carta de Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Não podemos entregar à igreja mensagem fora da palavra, fora da Bíblia. Vem prejuízo para a igreja. Prejuízo para o pregador, para o pastor, prejuízo para o membro. Vem prejuízo, porque Deus não aceita. Deus deixou o modelo. Eu não tenho modelo para a igreja. Você não tem. Você, se é um pastor que está me ouvindo, não tem modelo para a igreja. O modelo da igreja, Deus deixou, é com Deus, é a sua palavra. Esse que é o modelo da igreja. O compromisso com Deus do batizado e do não batizado é igual. Quando digo não batizado, não é dizendo que ele não deve se batizar. É aqueles que ainda não se batizaram, o compromisso que eles têm com a igreja e com Deus, diante de Deus, é o mesmo. Ainda que a igreja não considere, mas Deus considera. É o mesmo compromisso. É. Quem estiver preparado no arrebatamento, no dia da vinda de Jesus, subirá. E quem não estiver preparado, ficará. Se for batizado nas águas, estando preparado, sobe. Não estando, fica. O não batizado nas águas por alguma coisa, algum motivo, que às vezes impede, por não ser batizado, não ser casado civilmente, e outras coisas, fica também. Não estando preparado, fica. Aleluia. Diante de Deus o compromisso é o mesmo. Diante da igreja não. Diante da igreja, quem tem maior compromisso é o batizado nas águas. Mas diante da igreja de Deus, compromisso é um só. Meu irmão, em Cristo Jesus, preste bem atenção. Paulatinamente, a igreja está saindo do modelo doutrinário que Deus deixou para ela andar. Paulatinamente ela está saindo. Vamos ler Provérbios 22, 28. Provérbios 22, 28. Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Esse limite aqui é a palavra doutrinária de Deus. E não use costumes, como nós aprendemos e ouvimos falar. Que não tem nada de uso e costume. Isso aqui é a doutrina bíblica, é a palavra de Deus. É. É a palavra. Se limite. Não remova os limites. É a palavra, a doutrina que Deus deixou. Nós não fugir da doutrina. Não é uso e costumes. Salmo 119, 96. Esses limites aqui é a palavra de Deus. Salmo 119, 96. Vamos ler. Salmo 119, 96. A toda perfeição vi limite, que é a palavra. A igreja está saindo do modelo que Deus deixou em passos largos. Está saindo. E nós, os pastores, não estamos podendo contornar, pois a maioria do afastamento da igreja, do seu modelo bíblico, está vindo do altar da igreja. O afastamento
da igreja, do modelo bíblico deixado por Deus, está vindo do altar. Não está vindo da membresia da igreja, não. Se tivesse vindo da membresia da igreja, seria muito fácil para nós, os pastores, contornar a coisa. Mas está vindo do altar. E do altar, só Deus. Uma coisa que eu quero e peço que o irmão que está me ouvindo me entenda. Não estou dizendo que o cristão não deve se batizar nas águas. É dever sagrado. Se você não é batizado nas águas, procure se batizar. Eu estou mostrando aqui que, biblicamente, que os deveres são iguais. O compromisso que o batizado nas águas tem com Deus, o não batizado tem também. Que o batizado não assume maior compromisso com Deus nem com a igreja porque é batizado nas águas, não. Não existe isso na Bíblia. Ensinamento herético. O crente assume um compromisso com a igreja e com Deus desde a hora que se converte a Cristo. Estou mostrando isso. Querido Pai, muito obrigado, Senhor. Amém.